Queridos, olha só, vamos continuar nesse devocional e falando sobre o Sermão do Monte, tá? E o título da nossa reflexão hoje é A Nobreza do Nobre, certo? Fala-se muito sobre um comportamento nobre, ou seja, um comportamento distinto, digno, né? Um comportamento exemplar, tá? E então, veja bem, nós precisamos entender que se existe um comportamento nobre, distinto, qual é a nobreza que faz com que esse comportamento seja nobre, seja dessa forma qualificado? Eu quero invocar o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 27, 28, 29 e 30. E nós vamos fazer essa leitura. O texto diz assim: Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá o teu corpo para o inferno. Então esse é o texto da nossa reflexão e é uma continuidade daquilo que nós lemos ontem e meditamos ontem, e nós vamos então seguir nessa linha de pensamento, atrás realmente daquilo que faz conduta nobre, tá? Daquilo que distingue alguém revestindo essa pessoa de nobreza, tá? E é sempre bom lembrar que nós buscamos essa distinção, mas buscamos ser vistos dessa forma por Deus, não necessariamente ou não unicamente por homens, principalmente por Deus, né? Então, o que é que caracteriza o comportamento do nobre? Meus queridos, olha só, vamos iniciar sobre as bases que construímos ontem. Jesus está falando aqui sobre o adultério. Mas o que Jesus está invocando aqui é uma ideia paralela à ideia que vimos ontem quando ele mencionou o homicídio. Ele está dizendo aqui que a origem do adultério não é necessariamente, tá, o adultério, propriamente dito, o ato, a prática. A origem do adultério, assim como a do homicídio, assim como a de todo comportamento reprovável, é uma origem interna, que está ali desprezada, esquecida, negligenciada nos labirintos da alma, que são ambições, desejos, cobiças, tá? Não tratados, ficaram ali escondidos e eles foram crescendo, sendo negligenciados porque estavam em uma esfera invisível, né? E não foi tratado como deveria, ou seja, foi subestimado o poder daquilo que era apenas um sentimento interno, e aquilo cresceu, 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 e realmente se manifestou de forma física, de forma prática. Então isso acontece, é assim que acontece. Nós precisamos pegar essa perspectiva, porque temos chances, queridos, de cortar o mal em sua origem. E nós sabemos qual é a origem. A origem não é
o ato em si. Uma pessoa que, por exemplo, comete um homicídio, normalmente, né, especialmente se é um homicídio propriamente dito, premeditado, não é? A pessoa concebeu aquilo, a pessoa alimentou aquilo cresceu dentro dela até o ponto de se manifestar. Tá? A pessoa que cai em adultério, acontece a mesma coisa. Então, quando, queridos irmãos, pecamos, muitas vezes, na grande maioria das vezes, tá? Nós somos conduzidos em um processo até que o pecado aconteça. Nós concebemos aquele desejo, aquela ideia, e não tratamos ali, talvez até alimentamos, e ela vai crescendo. Nós subestimamos porque é algo interno, não tem problema nenhum, ninguém está vendo, e aquilo vai crescendo e se manifesta. Vários erros nessa nossa abordagem. O primeiro erro é que está ali dentro, a gente, né, despreza, minimiza, a gente subestima. Ninguém está vendo. Como assim ninguém está vendo? Deus está vendo. Então, esse já é o primeiro erro. O segundo erro é, acreditar que aquilo é inofensivo porque está na esfera interna. Não, é ali que nasce. É ali que ganha força, é ali que nos seduz, é ali que nós somos corrompidos. E quando isso se manifesta, é simplesmente o exaurimento, a consumação de um crime, de um pecado que já existia no nosso coração. Então, olha só, Jesus está tratando da mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte: presta atenção nas origens, tá? Faz uma faxina nos labirintos da alma, tá? Lá nos rincões, nos cantos, nos lugares mais inacessíveis, mais difíceis, aonde permanecem assuntos, intenções que não foram tratadas e que podem brotar, germinar, crescer e trazer à tona a existência, a consumação do pecado. Então Jesus está nos abrindo os olhos para a estratégia de tratar o mal quando ele ainda é controlável, quando ele ainda está pequeno, quando nós ainda conseguimos dominar. Lembra de Caim e Abel? Quando Deus confronta Caim, ele fala: Caim, rapaz, o que é isso? Por que você está bravo desse jeito? Se você fizer as coisas certas, você não vai ser aceito? Não é? E aí Deus fala para Caim: olha, garoto, atenção, presta atenção, o pecado jaz à porta. Tá? E ele está te esperando bem ali. Certo? Cabe a você dominá-lo. Então, existe um momento em que, o erro, a conduta reprovável, o pecado, o crime, ele está em uma esfera interna e que nós temos amplo poder de dominá-lo. Nós temos ampla possibilidade de controlar, de extinguir aquilo e não deixar com que aquilo nos seduza e nos leve realmente a consumar. Então nós precisamos entender que o momento do pecado, ele não é necessariamente na consumação. Muitas vezes o momento do pecado é o momento da concepção. Porque quando concebemos aquilo e negligenciamos, nós estamos sendo coniventes com ele. Nós estamos subestimando o nosso inimigo. Nós estamos, de maneira, às vezes, consciente, deixando aquela sementinha ali, pensando que ela é inofensiva, mas sabendo que ela vai crescer e vai se tornar algo terrível. Não é? Então, o pecado muitas vezes começa ali quando nós não damos a atenção necessária, quando nós não damos o tratamento necessário, quando nós não combatemos. E aí nós
permitimos, e isso em si já é o pecado muitas vezes. Ele já foi concebido, o coração já se agarrou àquela ideia e já não quer mais largar. Quando ele se exteriorizar, vai ser simplesmente o exaurimento, a manifestação. Olha só o que Tiago fala. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, veja bem agora, o que eu grifei em amarelo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Está vendo? É algo interno. Então, a cobiça que está ali, olha, internamente, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, queridos irmãos, o que Jesus nos fala aqui de modo muito didático, estratégico, ele está nos dizendo assim, pessoal, corta o mal pela raiz, de maneira consciente, de maneira inteligente, de maneira estratégica, seja racional. Você viu que o seu coração foi atraído, corta ali, porque você ainda tem forças, né? Você ainda não foi dominado, não foi seduzido. Estanca aquilo antes que aquilo te agarre e aquilo te seduza e você já não consiga se livrar mais das garras do pecado, não é? Porque é assim que funciona, queridos. Então, olha só, a palavra nos abre os olhos para o exercício da disciplina. E aí eu preciso dizer o seguinte, a fé ela é muito mais racional do que muitas vezes se pensa. As pessoas entendem a fé como algo emocional, não é? Como algo que sentimos. Tá? E esse entendimento não é bom, não é produtivo. Nós precisamos entender que a fé ela é racional. Sabe? E olha só, e nós, diante de um conhecimento adquirido, de uma revelação, tá? Divina, nós precisamos exercitar a disciplina, nós precisamos nos posicionar. E sabe, queridos irmãos, muitas vezes nós nos posicionamos da seguinte forma, ó Deus, me livra da tentação. Não. Pode até ser, em um momento ou outro, tá? Mas, em regra, tá? Por exemplo, na oração do Pai Nosso, somos ensinados o seguinte, não nos deixeis cair em tentação. Não significa que a gente não vai ser tentado. Nós somos tentados pela nossa própria natureza, pelo próprio mundo, o ambiente que está ao nosso redor. Tá? A corrupção ela é inerente desse contexto em que vivemos. Então, já começa o erro por aí. Me livre da tentação. Mas como assim? A tentação é que te dá a oportunidade de ser fiel. Tá? A tentação em si não consiste no problema. O problema é quando nós cedemos à tentação e caímos. Isso é o problema, tá? Quando nós permitimos que ela nos seduza, e aí nós nos entregamos a ela. Então, Jesus está nos ensinando, corta na raiz, cara. É a melhor coisa que você faz. Vai deixar esse trem crescer, esse trem vai te sabe, abraçar e não vai te largar nunca mais. Então, nós precisamos entender, queridos, que como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos seres racionais e nós nos distinguimos de todos os seres, de toda a criação, porque nós temos essa habilidade de racionalizar, de ver as coisas, de entender as coisas, de fazer uma leitura racional e entender, olha, 2 mais 2 é 4. Então a tentação está na porta. Se eu não cortar ela agora, ela vai entrar e vai me seduzir e me amarrar e eu estarei preso nela e a consequência vai ser a consumação do pecado. Então muitas vezes o momento do pecado não é a prática em si, mas são os estímulos que nós damos à ideia pecaminosa. Ela vem e nós nutrimos, nós alimentamos, nós nos divertimos com ela, nós flertamos com o pecado,
E Jesus está dizendo o seguinte: corta pela raiz, galera. Vocês são racionais, vocês entendem que 2 mais 2 é 4. Olha, o pecado jaz à porta, cabe a vocês dominá-lo. Tá? Então, se nós, queridos irmãos, cultivamos valores nobres, isso vai produzir em nós atitudes nobres. Nós não podemos deixar os nossos valores internos serem corrompidos por ideias pecaminosas que nós permitimos, que nós aceitamos nos nossos corações. A palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, a corrupção do meio, ela pode corromper o agente, né? Então, os nossos valores, eles precisam ser nobres, e para que eles se mantenham nobres, nós não podemos permitir que valores contraditórios, que ideias pecaminosas, que pensamentos impuros poluam o nosso espírito, porque senão os nossos valores serão contaminados, tá? E nós precisamos que eles permaneçam íntegros, que eles permaneçam nobres, porque esses valores nobres, eles vão gerar atitudes nobres. Olha, para que isso aconteça, ao mínimo sinal de que um pensamento ímpio, um pensamento impuro, um pensamento promíscuo, um pensamento lascivo, um sentimento indevido, imoral, ilícito, no mínimo sinal que isso invadiu o nosso pensamento, o nosso coração, porque acontece, a palavra diz que Satanás ele lança os seus dardos inflamados, então nós não podemos evitar isso, é o que eu estava falando, não é o fato, não é o caso de nos livrar da tentação, nós não podemos evitar isso, Satanás lança os seus dardos, as suas ideias, aquilo vem como uma ideia, como um sentimento, mas no primeiro momento em que nós percebemos esse ataque, nós precisamos cortar o mal pela raiz. Nós precisamos repreender isso, nós precisamos agir em espírito contrário, nós não devemos alimentar e nutrir esses pensamentos ou sentimentos, tá? Porque dessa forma nós estamos cultivando um coração íntegro, onde os valores que são nobres, eles não estão sendo corrompidos. Por quê? Porque a qualquer sinal de corrupção de uma ideia, de um sentimento que pode corromper, eu corto aquela ideia e eu preservo o meu interior íntegro. Então, queridos irmãos, é isso que faz uma pessoa nobre diante de Deus, né? E a palavra, ela preza por isso, né? Ela está nos indicando que o problema não é a exteriorização do ato, o problema é a concepção da ideia ou do pensamento reprovável, pecaminoso. Então é nesse nível que nós temos que combater, porque nós ainda conseguimos, não é? E isso nos faz nobres, pessoas com os corações íntegros, com um espírito incorruptível nesse sentido, né? Pessoas diligentes, atentas, vigilantes, que estão vigiando tudo o que acontece e estão ali realmente de forma compromissada, controlando o fluxo de entrada e saída. O que entra na minha mente? O que entra no meu coração? Eu repreendo esse pensamento, esse sentimento, não é? Porque isso em si já é pecado. Eu alimentar, eu permitir que isso se instale já é pecado. Eu permitir que isso cresça já é pecado. Né? Então é nesse nível que eu preciso combater. E muitas vezes nós precisamos avaliar as intenções do nosso coração. Qual que é a intenção do meu coração? Não é? Por que eu, por que eu estou me envolvendo com determinado assunto, com determinadas pessoas? Por que, qual que é a intenção do meu coração? Isso está me dando prazer? Isso está me alegrando? Tá? Mas se isso é um indício de ruína, de queda, eu preciso então parar com isso, eu preciso decidir, eu preciso ser racional e eu preciso exercitar a disciplina. Isaías disse de forma assim, poética,
né, que o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Aquele que é nobre, ele projeta coisas nobres. O que é nobre? É o pensar no meu interior, é o pensar no meu status espiritual, nas condições do meu coração. Por quê, pastor? Por que isso é nobre? Porque, sabe, ali é a origem de todas as coisas. A partir dali, tá? Dependendo do que eu permito, do que eu alimento, vai surgir um comportamento que, sabe, que engrandece o nome do Senhor, um comportamento que alegra o Senhor, um comportamento que honra o Senhor, ou dali também pode surgir um comportamento que denigre o reino, um comportamento que danifica a minha relação com Deus, que se interpõe como uma barreira entre a minha vida e Deus. Então, o nobre projeta coisas nobres. O que é nobre, gente? Tá? A gente precisa ser proativo, inteligente, não é? Estratégicos, e entendermos a dinâmica do mundo espiritual para que a gente possa proceder como nobre, como alguém que cuida do seu interior, como alguém que filtra, como alguém que está preocupado tanto com o que entra quanto com o que sai. Se o que entra é bom, se você está cheio de Deus, o que vai sair vai ser bom. Tá? Olha só que interessante, estava pensando nisso hoje. Por que Jesus ensinou isso e isso foi tão difícil para, por exemplo, os fariseus que estavam acostumados com uma mudança externa? Por que é tão importante a transformação interior? Imagina só, veja se é possível. É possível alguém ter uma transformação externa sem ter uma transformação interna? É possível? Escreve aí no chat para mim, eu quero ver depois. Ou seja, eu mudar o meu exterior, mas permanecer impuro interiormente. É possível? Agora, pensa no contrário. É possível alguém ser transformado internamente e permanecer externamente impuro, imundo? Tá? Eu estava pensando nisso hoje, é por isso que Jesus falou, olha, gente, é o coração, é na origem. Por quê? Porque quando você se transforma por fora, bom, isso é relativamente fácil. Tá? Mas é possível que você esteja com uma aparência de alguém transformado e internamente você ainda não se converteu. É possível. E isso se chama dissimulação, isso se chama hipocrisia. Agora, é impossível, se você está realmente transformado na sua essência, que o seu exterior não se transforme também. Então a ênfase é a essência. Porque a essência estando transformada, o coração estando transformado, tudo se faz novo. Tá? E, queridos irmãos, olha só, eu quero terminar com isso. Uma mulher chamada Eleanor Roosevelt escreveu uma coisa que eu acho preciosa, tá? E que fala muito sobre o homem nobre, sobre essa nobreza de cuidar daquilo que você pensa, daquilo que você alimenta. Não tem nada a ver com o texto em si, mas aplica-se. Ela disse o seguinte, ela disse, mentes pequenas discutem pessoas. Né? O fofoqueiro tem uma mente pequena, limitada, fica ali, o mundinho dele é aquilo ali, fica vendo defeitos dos outros. Tá? Mentes medianas, opa, melhorou um pouco, mentes medianas discutem eventos. Então saiu da esfera das críticas, das fofocas, e as pessoas já estão pensando de forma mediana, discutindo eventos. Eventos, poxa vida, geram situações interessantes. Não é? Agora, grandes mentes discutem ideias. As grandes mentes estão preocupadas com as ideias, com o mundo subjetivo, com aquilo que pode ser gerado no coração, na mente da pessoa, aquilo que internamente nós podemos construir para que se exteriorize algo nobre. Meus amados irmãos, olha, nesse pit stop eu quero te dizer o seguinte, olha para o seu coração, olha para os labirintos da sua alma, tá? Saiba que é muito mais
urgente, é muito mais importante tratar os problemas quando eles estão no nível interno, invisível aos olhos humanos, mas visível para Deus, né? Ou seja, quando aquilo está aqui ainda internamente, ninguém pode nos julgar, ninguém pode nos criticar, mas Deus já está vendo uma sementinha de pecado, uma sementinha de rebeldia, uma sementinha de inimizade, uma sementinha de arrogância, e aquilo já é suficiente para nos fazer passivos de julgamento, especialmente se a gente deixa aquilo crescer e a gente se torna aquilo que nós cultivamos no nosso coração. Olha, queridos irmãos, é algo a se considerar. As intenções do seu coração, as intenções do meu coração, é ali que reside a essência de quem somos. Tá? A nobreza do homem está em cultivar e manter um coração íntegro diante de Deus, porque é isso que nos faz nobres diante do nosso Senhor. Amém, queridos? Olha, quero orar com você. Meu Deus, Pai, no nome de Jesus, eu sei que os desafios de transformação são grandes, Senhor. Existem hábitos tão arraigados, pensamentos tão, Senhor, profundamente plantados na nossa mente, no nosso coração, Senhor, mas, no entanto, não produzem bons frutos, não são boas sementes, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a identificar essas sementes, esses pensamentos, essas intenções, a malícia do nosso coração, ajuda-nos a tratar isso, Senhor. Ó Deus, para que as nossas ações sejam fruto, Senhor, de um coração íntegro, para que tudo aquilo que a gente faça, Senhor, possa nascer não da hipocrisia, mas da verdade que estamos vivendo no Senhor. Ó Deus, de vidas comprometidas com a transformação interna. Abençoa a minha vida, Senhor. Eu preciso tanto disso. Abençoa a vida dos meus irmãos. Eu sei que eles também precisam disso. No nome de Jesus. Amém.